imenso prazer que eu sinto na minha alma, que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Localize na sua Bíblia, Romanos capítulo de número 7. Isso, por gentileza, fique de pé. Romanos capítulo de número 7. Glória a Deus. Maravilha. Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do verso de número 7. Deus abençoe de maneira extraordinária nosso querido amigo que está ausente, que está pregando, pastor Marcos Fernandes. Eu tenho o pastor Marcos Fernandes como uma referência, um pai espiritual, um pai na fé. Conheço já há alguns anos, estava conversando com o Lucas na semana passada, com o pastor Lucas. São acho que 14 anos que eu conheço vocês, né? Falei, rapaz, Lucas, eu te vi casar, tu casou, já está igual o Jacó indo para o terceiro filho. Glória, tem tempo, né, irmãos? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Fernandes, que não está aqui, pastora Sônia, transmita nosso abraço a ele, pastor Ezequiel, pastora Keise, pastor Aragão, cada um dos irmãos, pastor Márcio, que fez o convite para a gente, pastora Sônia Ambrósio também, João Pedro, agora acertei, né, varão? Então, João Pedro, Gabi, Deus abençoe também. Gleice Bruno, acertei? Toda a juventude, que juventude cheia da presença do Espírito Santo, né, irmãos? Glória a Deus. Minha digníssima esposa hoje não está aqui porque ela está pregando num congresso de mulheres lá na Ilha do Governador, viu, irmãos? Eu louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui e ela está bradando forte lá. Eu louvo a Deus por isso. Mas ela mandou um abraço para todos vocês, tá? Principalmente para a Késia, né? Ama a Késia, a pastora Sônia, de maneira extraordinária, mas a todos vocês. Romanos 7 diz assim, Paulo está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele está perguntando. Aí ele responde, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência. O que significa concupiscência? Os desejos pecaminosos. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? Ele está perguntando, e ele responde, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo. Por isso, aquilo que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Quem está falando isso aqui é Paulo, viu, irmãos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24, toda a igreja, 1, 2, 3. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Toma o teu assento exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Diga comigo, triunfando sobre o corpo desta morte. É sobre isso que vamos falar. Deixa eu colocar isso aqui mais para perto. Porque pensa em alguém que toma água, irmão. Sou eu, viu? Oh, glória. Vou até abrir a outra aqui. Enquanto o tecladista vem.
Vai alugar aqui, vaso, deixa Deus te usar. Romanos capítulo 7, a carta de Paulo aos Romanos, vale ressaltar que ela é a carta de Paulo mais longa, mais teológica e mais doutrinária do célebre apóstolo Paulo. E quando a gente olha para o contexto, todo o contexto da carta aos Romanos, a gente percebe Paulo usando nesta carta uma linguagem jurídica, uma linguagem forense. E como que a gente chega a essa conclusão? Pelo próprio contexto de tudo que está escrito nesta carta. Pois nesta carta, Paulo vai usar algumas palavras-chave que fazem saltar para nós esse contexto de uma linguagem jurídica, de uma linguagem forense, como, por exemplo, a própria palavra lei que está aqui em Romanos capítulo de número 7. Palavras como lei, condenação, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Palavras como acusação são linguagens jurídicas, lei, acusação, condenação, intercessão, justificação, são linguagens jurídicas, são linguagens forenses. E são palavras muito presentes dentro da teologia paulina. Quando a gente entra em Romanos capítulo de número 7, a partir do verso 11, o célebre apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? Ele está fazendo uma pergunta, a lei é pecado? E ele mesmo responde, ele está falando da Torá, dos 5 primeiros livros da lei, que são os livros dos maiores mandamentos da Bíblia Sagrada. A própria palavra Torá no hebraico significa instrução. E ele está perguntando, que diremos, pois, é a lei pecado? Aí ele responde, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Porque a lei, ela não é pecado, mas ela aponta o caráter do pecado e denuncia o mesmo. E estabelece algumas proibições. Quem já ouviu falar a seguinte frase, o proibido é melhor? Quem já ouviu falar isso aí? Quando parece que você proíbe alguém de fazer qualquer tipo de coisa, aquilo ali acentua, deixa aguçado no ser humano o desejo de fazer algo. Por exemplo, você já viu aquele exemplo de uma criança que pega um preguinho e vai tentar colocar na tomada e a mãe diz, não bota, não faz. Ela dá um sorriso para a mãe, o coração dela quer fazer. Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade suficiente para entender por que é que ela não pode pegar o preguinho e colocar naquela tomada. Ela não sabe que vai sofrer uma descarga. Ela não sabe que vai sofrer uma descarga elétrica. Então a lei é mais ou menos isso. Deus diz, Deus coloca, estabelece algumas regras. A própria palavra pecado significa errar o alvo ou ficar aquém de um padrão. Quando Deus estabelece para nós algumas regras, a finalidade do Senhor é estabelecer limites para que não venhamos tomar determinados choques na vida. E quando Paulo pergunta, é a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, a proibição da lei aguçou em mim um sentimento que ainda não existia. Eu ainda não havia parado e atentado para certos tipos de proibições. Mas quando a lei diz não faz, eu disse, por que não faz? Eu preciso experimentar isso. É igual a ideia do Éden, de todas as árvores do jardim. Vocês podem comer livremente, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia fala que Deus deixou Adão e Eva comer de todas as árvores do jardim. A única que Deus diz, da ciência do bem e do mal, não comam, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E o homem, ele ultrapassou um limite estabelecido por Deus. É por isso que Deus vai compartilhar a lei no Sinai com Moisés, para estabelecer limites no homem. E Paulo, no capítulo de número 7, ele está falando deste conflito do homem interior. Ele está falando de uma experiência agônica. Ele está falando de uma batalha agônica que existe dentro de todo ser humano. Porque quando Deus disse para o homem, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Deus não estava dizendo, é como um chumbinho que você come e 5 segundos depois você vai cair já estribuchando e morrer. Deus estava dizendo que primeiro o homem morre no
espírito. E o que é essa morte no espírito? É o desligamento, o afastamento entre criatura e Criador. Quando o homem morre no espírito, ele é expulso do jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus coloca querubins com espada que rodavam o jardim, para o homem não entrar mais no Éden, porque haviam duas árvores que determinariam o destino da humanidade. Uma era a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. A Bíblia diz em Apocalipse que a folha da árvore da vida era para a saúde das nações. O único que é eterno é Deus. O homem não foi feito para ser eterno, mas o homem foi feito para ser imortal. É a diferença de imortalidade para eternidade. Imortalidade é aquilo que nasce, mas não nasceu para morrer, mas para viver uma vida eterna. Eternidade é aquilo que não tem uma origem, um início e um fim. Portanto, só Deus é eterno. O homem não foi criado para morrer, mas quando ele ultrapassa o limite da lei de Deus, ele perde o direito de vida eterna, porque começa a morrer espiritualmente no seu espírito. A sua alma, que é a sede do eu, do ego, das emoções e da razão, começa a se ligar a tudo que é terreno, que é visível, que é palpável, que é da terra. Perde a transcendentalidade entre criatura e Criador. Perde o contato com aquilo que ultrapassa os limites da cognição humana. Ele começa a morrer espiritualmente. E é exatamente isso aqui que Paulo está falando. Mas graças a Deus que a história da humanidade não acabou no Éden. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor por isso? Então Jesus vem, paga o preço pela nossa eterna redenção. Efésios 2:1, e vos vivificou, gerou vida no seu espírito, quando vocês estavam mortos em ofensa, no grego paraptomasi, em queda, estavam caídos espiritualmente e em pecado, hamartia, haviam errado o alvo e saído do padrão que Deus estabeleceu. Cristo vos vivificou. Ele gera vida no nosso espírito. Ele ilumina a nossa psique caída. Faz a gente olhar para nós mesmos e enxergar a nossa condição de pecaminosidade. E aqui está a diferença entre nós, que fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, daqueles que estão lá fora mortos em ofensas e pecados, porque eles pecam e vivem como se não houvesse um dia de prestação de contas. Mas o crente que nasceu de novo, não. Ele está dentro da casa do Senhor. Se ele fizer qualquer coisa de errado, desde uma simples discussão com o pai, com a mãe, ele já não fica bem. Ele já fica sentindo que tem algo errado. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro dele e está dizendo: aqui você errou, aqui você precisa consertar, aqui você precisa ajustar as contas, aqui você precisa reconectar aquilo que está desconectado. E é exatamente essa experiência que Paulo está reproduzindo para a gente. Ele está dizendo: o bem que eu quero fazer, jovens, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, eu já estou fazendo. Como homem interior, meu homem espiritual, eu sinto prazer na lei de Deus, mas acho nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. É isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer? Se eu tentar ser justificado pela lei e pelas obras da lei, não haverá suficiência em mim para eu ser declarado justo diante de Deus. Eu só sou justo porque aquele que é mais justo que eu, há 2000 anos atrás, pisou nessa terra e pagou o preço que eu jamais poderia pagar. Ele está mostrando a insuficiência da lei no que tange a justificação. E ele está falando de uma experiência agônica, de uma batalha que acontece dentro de todo ser humano. Porque na regeneração, nosso espírito foi vivificado, foi reconectado com o Criador novamente. Nossa psique foi iluminada. Nós enxergamos a nossa condição de pecaminosidade e a nossa dependência de Deus. Nós precisamos de Deus, de Jesus, para se achegar até o Pai. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? É Jesus Cristo, homem.
Paulo está mostrando isso aqui para a gente, mas ele continua. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou fazendo. Ele não está falando aqui, gente, de se prostituir. Ele não está falando aqui de adulterar. Ele não está falando aqui de usar cocaína. Ele não está falando de nada disso. Ele não está falando aqui. Ele está falando de alguns pecadinhos de estimação, que às vezes nós crentes, e pega isso aqui e guarda isso aqui no mais profundo do teu ser. Porque às vezes a gente bate no peito e diz, a gente não cheira, a gente não vai para motel, a gente não se prostitui, a gente não usa cocaína, a gente não mete a cara na cachaça. A gente bate no peito e arroga uma santidade extraordinária. Mas tem pecadinhos de estimação que a gente carrega. Um deles, o orgulho. Não me botou para solar, também não faço mais parte do coral. O orgulho é um pecado. E foi um pecado que originou todos os outros pecados. Você sabe disso? Quem foi o primeiro orgulhoso da história? Isaías 14:14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi um pecado que entrou no coração de um querubim ungido. E esse é um tipo de pecado que às vezes os crentes têm, e eles acham que isso é normal, porque eu não bebo, eu não cheiro, eu não me prostituo, não vivo no carnaval, não vivo fazendo uma série de coisas. Mas tem alguns tipos de pecado de estimação. A falta de perdão, por exemplo, é um deles. Fulano me magoou, não vou perdoar, foi ele que me feriu. Quando na verdade, a Bíblia ela contraria esse tipo de coisa. Se te der numa face, dá outra. E não significa talvez num sentido literal. A palavra perdão significa perda grande. Perda, perdinha, perdão. É quando você abre mão dos teus direitos para fazer a palavra de Deus se cumprir na tua vida. O orgulho, a soberba, a vaidade, a falta de perdão, a inveja. Quanta inveja existe no meio do povo de Deus, não é verdade? Não adianta dizer que não. Ah, fulano deu uma palavra, todo mundo aplaudiu. Ah, só aplaude fulano. Fulano cantou, todo mundo aplaudiu, só aplaude. Inveja. Esse tipo de coisa que Paulo está falando são coisas que às vezes aos nossos olhos passam desapercebidos porque ninguém prega mais nos púlpitos. Ele está dizendo o bem que eu não quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver involuntariamente, já está acontecendo. Aí ele diz, eu acho nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Eu sei o que tem que ser feito. Eu sei que tem que perdoar. Eu sei que tem que passar por cima do meu orgulho. Eu sei que tenho que fazer isso, mas estou fazendo. É aí que pega. Está entendendo? Aí Paulo continua, o verso 24, ele diz assim, miserável homem que eu sou. Olha que palavra forte. Gente, é preciso ter muita humildade para ser o célebre apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, 13 cartas, e abrir a boca e revelar o seu coração aqui. Fazer o que Paulo está fazendo é necessário muita humildade. O que Paulo está fazendo em Romanos 7? Ele está descendo do salto e está dizendo, vocês estão me aplaudindo, mas olha quem eu sou isso aqui. Verso 24, miserável homem que eu sou. Ele está dizendo, eu sou um miserável. Se não fosse a graça de Deus na minha vida. Aí olha o que ele continua dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? E é sobre isso que eu quero pregar. Vocês não deram um tema sobre prioridade? Diga comigo, triunfando sobre o corpo desta morte. Mais uma vez, triunfando sobre o corpo desta morte. Nunca mais você vai esquecer isso aqui. Porque todos os dias da tua vida, jovem, adolescente, irmãos, a partir de hoje, todos os dias você tem um inimigo. Quem é o teu pior inimigo? É o teu próprio eu. É o corpo desta morte. Perceba que Paulo está dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não está falando da morte deste corpo. Ele está falando do corpo desta morte. E uma coisa que é extraordinária no célebre apóstolo Paulo, é que Paulo, quando ele vai pregar para uma cultura, se ele prega aos coríntios, ele vai usar a cultura grega para acomodar a revelação divina
a visão da cultura grega. Se ele prega aos romanos, ele usa elementos culturais romanos para acomodar a verdade de Deus, a cultura romana, e fazer compreensível a mensagem do evangelho. Se ele está pregando para a igreja de Éfeso, ele está pregando para uma cultura da Turquia. A Ásia Menor era uma das 7 igrejas. Éfeso era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Então Paulo, quando entrava numa determinada cidade para pregar o evangelho, o que ele fazia? Ele estudava a cultura da cidade, ele aprendia sobre a cultura da cidade, para usar elementos culturais que eram práticas da cidade, a fim de introjetar a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Então, quando Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para a gente isso é muito estranho, parece que ele está falando da morte desse corpo, mas não é isso que ele está falando. De que Paulo está falando? Paulo está escrevendo aos romanos. E os romanos não foram eles que inventaram, eles tinham uma prática chamada necroforia. Uma palavra grega que se chama necroforia. Necro significa morto, daí a palavra necrotério. Daí a palavra necrose, daí a palavra necrosar. Daí a palavra necrofilia, daí tudo que tem o prefixo necro significa morto. Então ele está usando uma palavra, uma expressão chamada necroforia, que vem de necro, morto, e foria vem do verbo forel, que significa carregar andando. De que Paulo está falando? Paulo estava falando de uma prática que quando os romanos pegavam alguém no ato do assassinato, matando alguém ali na hora, o que os romanos faziam? Eles pegavam o assassino e pegavam a vítima do assassino, defunto, que o assassino assassinou. Ele amarrava um de frente para o outro, de frente para o outro, olho com olho, boca com boca, e amarrava em regiões desertas, tá? E aquele homem assassino morria aos poucos, inalando o cheiro de podre e de putrefação da sua própria vítima. E esse era o grito que os assassinos diziam: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte que eu pratiquei? Eu matei este homem. Eu sou obrigado a conviver todos os dias com esse corpo até o último dia da minha vida. Paulo está usando essa figura de linguagem para aplicar uma alegoria. O que Paulo está querendo ensinar para a gente? Que quando nascemos de novo, nosso espírito foi vivificado, nossa psique, a mente da alma foi iluminada, enxergamos a nossa condição de pecaminosidade, só que o nosso corpo ainda não aconteceu a redenção, porque só acontece no arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 em diante, ele diz: eis que vos digo um mistério, num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta vai soar, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Ele está falando da glorificação do nosso corpo, que só vai acontecer no arrebatamento da igreja. Só vai acontecer quando Cristo vier. E a Bíblia diz que é num momento, num abrir e fechar de olhos. Enquanto isso não acontece, o que está acontecendo dentro de você todos os dias? Espírito vivificado, conectado com o Senhor. João 4:24 diz: Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, quê? Não em alma, não? Não. Em espírito e em verdade. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então o Espírito é uma porta na parte tricotômica do homem pela qual Deus se comunica com o homem. A psique é o tribunal, o anfiteatro de Deus na mente do homem. Então isso faz o homem reconhecer a sua condição de pecaminosidade. É o que está acontecendo aqui em Romanos capítulo de número 7, é o que Paulo está falando. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou fazendo. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro na Washington Luiz, na Dutra, na Avenida Brasil, ou na linha vermelha. Aí vem um motoqueiro, passa do teu lado, arranca o teu retrovisor. Você olha para ele e diz: vai na paz, filho do Deus bendito. É assim que acontece, sim ou não?
Não, a vontade de falar é sentir cheiro de enxofre passando aqui agora. Ô cara endemoniado, por quê? É pisar no teu calo, teu eu já quer gritar, teu eu já quer responder. É isso aqui que Paulo está falando. O bem que eu quero fazer, eu não consigo controlar, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já está no automático saindo. É exatamente essa guerra, essa batalha que existe dentro de você. Só que nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui na plena unção para liberar uma palavra. Se nós queremos que Deus seja a nossa prioridade, a gente vai pegar o corpo dessa morte e vai crucificar ele. Paulo diz: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A proposta do cristianismo é essa: é você pegar o corpo dessa morte todos os dias e levar ele para a cruz. Todos os dias sepultar ele. O teu ego vai querer falar mais alto, mas a proposta do evangelho é você tirar o ego do trono e deixar Jesus se assentar no teu trono. Talvez o teu ego está já com uma resposta preparada para dar para muita gente, mas Jesus veio por intermédio dessa palavra dizer: tira o ego do trono, deixa eu me assentar aí. Você entende que o Espírito Santo está falando para a nossa geração? Eu vim aqui nessa noite, debaixo de uma autoridade da eternidade, falar: tem pessoas que já deveriam estar vivendo coisas extraordinárias nas suas vidas, nos seus ministérios, porque sabe que tem um ministério, porque sabe que Deus te chamou, porque sabe que não é obra do acaso, porque não foi uma simples ideia que passou na mente do pastor, não, foi Deus. Tudo que aconteceu na tua vida foi Deus. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: você já deveria estar muito mais longe, mas não está. Por quê? Porque está querendo deixar viver o corpo dessa morte. E Jesus está falando: você foi chamado para triunfar sobre o corpo dessa morte. Ele vai querer ressuscitar, ele vai querer falar mais alto. Só que você entrou aqui nessa noite para entender que quando o teu ego sai do trono e você deixa Jesus se assentar no trono, você estará pronto para viver coisas extraordinárias na tua vida. Tem pessoas me ouvindo na internet. Eu conheço pessoas que sabem que foram chamadas por Deus e disseram assim para Deus: Deus, a partir de agora eu não quero nunca mais fazer nada na igreja. Pega que é de graça, que isso não está no esboço. Eu não quero mais me envolver com nada na igreja. Sabe o que é isso? É teu ego falando. É teu eu falando. Porque se tu deixar Jesus falar, ele não parou quando os escribas e fariseus chamaram ele de Beelzebu, príncipe dos demônios. O tempo todo você vai ver o ministério de Jesus sendo cercado de tensões, antagonistas, inimigos religiosos que buscavam ocasião o tempo todo para dar celeridade à sua morte. Mas Jesus não saiu do propósito por causa da raiva, da inveja de A, de B ou C. Jesus não deixou o ego dele falar mais alto. Quando o ego dele queria falar, ele se rebaixou, se reduziu e disse: é mais importante que a vontade do Pai seja cumprida na minha vida do que a minha própria vontade. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Rapidamente ele estava pensando nele, mas do nada, rapidamente ele olha, esquece, deleta. Mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Até Jesus tinha vontades, Ezequiel, e abdicou e abriu mão dessas vontades para submeter a sua vontade à vontade do Pai. A proposta do evangelho é essa. Jovens e adolescentes, vocês sabem o que tem que fazer. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Sabe quando você está fazendo alguma coisinha em casa e vem aquela vontade de orar, mas aí você está na Netflix, você está fazendo qualquer outra coisa e fala: não, depois eu vou, e depois a vontade passa?
Quem já viveu essa experiência fala assim, Então, é o Espírito Santo dizendo, sai daí, vem. Vem porque eu quero te revelar coisas grandes e novas. É um influxo do Espírito te convidando para algo novo. Já percebeu que às vezes você está fazendo alguma coisa e vem aquela vontade tremenda de orar? Quantas vezes eu estou lá preparando aulas de teologia para dar para os meus alunos e aí de repente do nada vem aquele influxo, aquela vontade de orar. Só que eu estou inspirado lá e estou estudando a Bíblia, estou lendo a Bíblia, estou preparando aula. Só que naquela hora o Espírito de Deus está falando, eu quero te mostrar algo novo, para isso aí, corre para cá, porque eu quero te levar para um outro nível, eu quero te fazer subir para um outro patamar, eu quero te mostrar aquilo que o teu ego não está permitindo você ver. Irmãos, quantos crentes são chamados por Deus? Quantos crentes Deus tem uma promessa, um propósito extraordinário na vida dele e na vida dela, mas eles estão com os seus ministérios abafados por causa da questão do ego. E eu nem planejava falar de ego aqui, mas Jesus está falando. Quem acredita nisso diz amém. Não estava no script. Mas quantas pessoas deveriam estar vivendo algo lindo, extraordinário, mas não estão vivendo porque uma palavra magoou e fez um ministério lindo, incrível parar. Naquele grande dia, Jesus vai te falar assim, eu te entreguei tantas coisas grandes e você não fez por quê? Uns por causa de uma palavra, parou por causa de uma palavra. Outros não fizeram porque procrastinaram. A gente está vivendo um tempo muito difícil, como nunca vivemos na história da humanidade. E eu estou dentro de um congresso de jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, nunca tivemos tantas distrações como estamos tendo nessa última hora, na atual conjuntura. Hoje em dia tudo é para te distrair. Se você vai ler a Bíblia, hoje eu falo para minha esposa, vai ler Bíblia, vai orar, vamos ler Bíblia, vamos orar. Bota o celular em modo avião, porque o Satanás para começar a tocar é na hora que tu começa a querer orar e ler a Bíblia. Já reparou? O telefone não para de tocar. Aqueles crentes que não mandam 300 direct por dia. Parece que o inimigo entra na vida dele na hora que tu tá lendo a Bíblia. Ele começa a mandar uma série de vídeos engraçados, de memes engraçados. E aí você tá numa conexão espiritual tremenda. Mas basta pegar para olhar para um direct, um meme, pronto, já cortou a fiação. Ei, querido, isso não é coisa da terra. Deus me trouxe aqui para falar. Tem pessoas que deveriam estar mais longe no seu ministério, mas não estão. Por quê? Porque estão procrastinando. Pregador, o que é isso? É deixando de fazer agora aquilo que tem que ser feito agora. Eu vim aqui nessa noite debaixo da autoridade de Deus dizer, se Ele é a tua prioridade, volta a trancar a porta do quarto, volta a estreitar relacionamento com o Eterno. Vamos priorizar Deus de verdade. Porque o meu homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. O meu homem interior, ele tem prazer em ler e em estudar a palavra. Mas o meu corpo, que ele gosta de verdade, é maratonar a série na Netflix. Ah, como ele ama Prime Video. Ah, se deixar vir a madrugada vendo série, mas não tira mais 20 minutos de oração. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te fazer olhar para ir para dentro. O Espírito de Deus está falando, você não está na terra a passeio. Tem gente que até hoje faz a seguinte pergunta, eu não sei por que eu nasci, eu vou te dar a resposta agora. Você nasceu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como assim dá para melhorar? Dá. Tudo que acontece na tua vida não tem a ver com você, tem a ver com um propósito maior. Deus levantou jovens e adolescentes aqui dentro. Deus marcou jovens e adolescentes aqui dentro para levantá-los como instrumento nas suas mãos, para que outros jovens e adolescentes sejam impactados pela instrumentalidade na vida deles. Só que tem jovens que estão perdendo tempo com coisas que não deveriam perder tempo e já não trancam mais a porta do quarto, já não gastam mais tempo no altar do Senhor. E Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer, volte a estabelecer metas espirituais, porque Deus quer levar vocês ao outro nível. Deus não quer vocês pela metade.
Outra coisa que eu vou falar muito forte. Foi lindo, foi forte a presença e o mover do Espírito de Deus na vida de vocês aqui essa noite. Só que Deus não quer vocês só por um final de semana. Pega isso aqui que eu vou falar para vocês. Deus não quer vocês só por um final de semana. Isso é muito forte que eu vou falar. Porque para um final de semana é prostituta, mas noiva não, é todos os dias. O que isso significa, pregador? Que o que alguns adolescentes sentiram aqui foi só uma centelha daquilo que Deus quer derramar na vida de vocês. Deus está falando só para hoje se vocês quiserem. Porque se vocês começarem a estabelecer metas espirituais, todo dia eu vou tirar 10 minutos de oração, 20 minutos de oração. Todo dia eu vou ler 2, 3 capítulos da Bíblia. Todos os dias eu vou trancar a porta do quarto. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero que o Senhor seja uma prioridade na minha vida. Isso é aquilo que Eliardi falou na plena unção da Tijuca, é verdade. Senhor, se revela a mim. Deus vai entrar dentro daquele quarto e vai fazer o nome dele ser glorificado na tua vida. Você está dizendo, pregador, que é pecado ver Netflix, Prime Video, Disney, todos esses aplicativos de streaming? Não estou dizendo que é pecado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você está ocupado com tanta coisa e já não estabelece mais um tempo no altar do Senhor. Irmão, vocês já viram um adolescente quando está gostando de outro adolescente? Mesmo que não namore, já viu? Ele nunca vai para o ensaio, ele falta o ensaio. Mas o bonitinho e a bonitinha vai estar lá na igreja, então ele chega cedo. Ele bota a melhor roupa. Irmão, adolescente amando é meloso. É ou não é, gente? Adolescente amando é grudento. Irmão, eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha digníssima esposa, Yasmin. Eu só namorava sexta, sábado e domingo. Eu estou casado há 14 anos, viu, irmão? Então o sogro falava, ó, chegava 10 horas do culto, dava umas bitocas, porque ninguém é de ferro, né, gente? Dava 11 horas, o sogro falava, vai embora porque amanhã ela estuda. Tá na hora, 11 horas, tinha que cair fora. E eu ia, e na minha época não tinha WhatsApp, ou época ruim, gente. Na minha época a gente tinha que ligar, e a conta de telefone, minha mãe falava, você vai pagar. Porque ela vinha quase R$500. Quem sabe o que eu estou falando? Porque ficava aquela palhaçada. Desliga você. Não, desliga você. Você não sabe o que é isso não. Quem já passou dos 40 aqui fala assim, Ficava aquela palhaçada, desliga você, desliga você. Na verdade, se fosse no Zap era a madrugada inteira, irmão. Isso que eu trabalhava e pegava 4 horas da manhã. Quantas vezes eu fui dormir 2 e pouca da manhã para levantar 4 horas da manhã? Porque quando alguém ama, quer estar perto, quer sentir o cheiro, quer ouvir a voz, quer ter contato. A nossa geração diz que ama a Deus, mas já não tem mais prazer de ficar a sós com o Senhor. Eu estou falando numa linguagem de adolescente, igual o Paulo fez com Roma, para vocês entenderem. Deus está dizendo para vocês, ei, a Bíblia diz assim, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não está na Bíblia escrito assim, eu sou Deus de Abraão, pai de Isaac e avô de Jacó. Nunca teve isso na Bíblia. Está escrito assim, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que significa? Que a experiência que Abraão teve comigo não substitui a que Isaac tem que ter. A experiência que Isaac teve comigo não substitui a experiência que Jacó tem que ter. Cada um tem que ter a sua experiência com o Senhor. Tem muito adolescente que acha que vai entrar no céu agarrado na barra da saia da mãe, porque a irmã é do ciclo de oração. Jesus está falando, não, eu quero ter experiência com você. E quando que isso acontece, Eliardi? Eu só tenho 16 anos de idade. Eu comecei a pregar com 13. Quando que isso acontece? Quando Deus vira isso aqui para você, ó. O que está escrito aqui? Prioridade. O que é prioridade? É aquilo que vem primeiro. Eliardi, você não me conhece. O meu dia é corrido. Eu estudo, faço cursinho para passar na faculdade.
Faço cursinho para passar na questão lá do militar. Curso preparatório, faço uma série de coisas. Você não conhece meu tempo. Eu não tenho tempo para nada. Quando chega no final do dia, eu já caio na cama e durmo. Não tenho força, nem ânimo para orar. Tá aí, é porque Deus nunca foi uma prioridade na sua vida. Como assim? Se Deus for a tua prioridade, quando você acordar, a primeira coisa no dia que tu vai fazer, sabe o que é? É botar o joelho na terra. Vai falar: Senhor, eu sei que no final do dia eu vou estar cansado, então eu quero te dar o meu melhor momento do dia. Tu és a minha prioridade. Ah, vocês não têm noção de quando você faz isso, o que acontece na tua vida. Ah, se vocês soubessem o que Deus faz na vida de um jovem que prioriza Ele. Ah, se vocês soubessem. Mas eu vou te liberar aqui. Vou deixar você ir para casa com essa dúvida não. Tem um jovem que vai para o Egito como escravo. Ele é só um escravo no Egito, na terra. Os irmãos pegam ele e colocam ele dentro de uma cisterna. Para todo mundo ali dentro daquela cisterna estava um escravo, um sonhador que futuramente viraria escravo. Mas para Deus já estava ali o governador do Egito. Porque Deus para José nunca foi um passatempo, Ezequiel. Deus para José sempre foi prioridade. E sabe o que a Bíblia diz? Que pegaram José e venderam José para o Egito. E no Egito ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. E está na Bíblia, não estou inventando, vai ler Gênesis. A Bíblia diz: e no Egito Deus era com José. A Bíblia diz mais, Ezequiel, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar, o egípcio, por amor a José. Não entendi. Quando você coloca Deus como a tua prioridade, tudo que você colocar a tua mão, Deus vai abençoar, vai prosperar, vai fazer ser próspero. Eu não sei se você entende o poder disso aqui. A tua carne vai fazer igual Paulo. Como homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas aqui fora é outra lei que batalha contra a lei do entendimento. Se a lei do entendimento, daquilo que Deus está te fazendo entender aqui essa noite, prevalecer, ninguém, escute isso aqui que eu vou falar, ninguém vai te parar. Não vai ter palavra de maldição que vai te parar. Não vai ser gente que te vendeu dentro da tua casa porque não acreditava em você que vai te parar. Se Deus é a tua prioridade, há uma promessa sobre a tua vida. Camandoressérgia. E Deus é especialista em entregar chaves, segredos para quem prioriza Ele. Segura isso aqui que eu vou falar, que é muito forte. Olha isso aqui que eu vou falar. Aqui tem um monte de jovens e adolescentes cheios de planos para o futuro. Quero ser médico, quero ser dentista, quero ser da aeronáutica, quero ser da marinha. Olha isso aqui, coloque Deus como prioridade. Vai estudar para o concurso, dobra o joelho. Tira o tempo que você aguentar, 10 minutos, é 20, é 15, é 1 hora. Tira o tempo que você aguentar. Senhor, eu sou teu. Eu sou um jovem teu. A minha vida é tua. Eu quero ser um marinheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Me coloca lá dentro e eu posso te garantir que se eu entrar, o teu nome vai ser glorificado na minha vida. Ninguém será capaz de te parar. Nenhuma maldição vai te parar. Nenhuma palavra de descredibilidade vai te parar. Nenhum irmão invejoso que te vendeu para ser escravo vai te fazer ser escravo. Porque os homens podem te rotular na terra, mas tem um Deus no céu que já determinou. Eu sou prioridade dele. Então é a ele que eu vou revelar meus segredos. Aí o faraó tem um sonho, nenhum feiticeiro da terra do Egito sabe interpretar o sonho. E para quem Deus vai dar revelação? Para quem coloca Deus como prioridade. Você não tem noção do que alguém que prioriza o Senhor, o que Deus mostra para ele, o que Deus revela para eles. As pessoas, pastor Ezequiel, ficam olhando para a vida de certas pessoas e falam assim: qual o segredo dele? Qual o mistério dele? Qual o segredo dela? Por que é tão abençoada assim? Por que onde vai dar certo? Por que onde coloca a mão Deus prospera? Aí fica com inveja. Por quê? Porque não entende que o segredo não é ele, é quem ele prioriza.
O segredo não é um lugar. Aí tem gente que fala assim, eu vou sair porque vou para outro lugar porque ninguém está me valorizando. Para de ser bobo, irmão. Quando Deus te valoriza, a terra tem que reconhecer. Podem ter te vendido como escravo. Lá dentro Deus te faz governador no Egito. E nem é em Israel, é no Egito, é em outra nação. Lembra de Daniel? Vai cativo para a Babilônia, entra como escravo para a Babilônia, mas chega dentro da Babilônia, ele vira príncipe. A Bíblia diz que existiam vários homens que estavam assistindo diante da corte de Nabucodonosor, 120 homens, 3 príncipes, e Daniel era o principal deles. Quando Nabucodonosor tem um sonho, e na terra ninguém sabe interpretar o sonho, Nabucodonosor fica endemoniado. Ele diz assim, eu quero todos os magos, feiticeiros, sábios, astrólogos, estou aqui, eu quero que interpretem o meu sonho. E na terra ninguém conseguia interpretar. Então a Bíblia diz que os homens disseram, conta o sonho que a gente vai interpretar. Só que diferente de Faraó, Faraó contou o sonho para José. O Nabucodonosor não contou o sonho. Ele diz assim, não, eu posso te contar o sonho, tu pode interpretar qualquer coisa. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que o sonho significa. Agora pegou. Por quê? Porque ele não queria só a interpretação, ele queria saber o que ele tinha sonhado e só ele sabia, ninguém. Mas tem um Deus no céu que foi quem deu o sonho. Ah, como eu amo esse Deus. E aí ele disse, se ninguém interpretar, eu mando matar todos os sábios. Quando a notícia bate em Daniel, Daniel diz para o homem que dá a notícia, segura mais um pouco, na terra não tem resposta, mas eu vou entrar na presença daquele que revela segredos dos corações dos homens, e ele vai me revelar o que o rei Nabucodonosor sonhou. E Deus revelou, e ele não só disse o que o rei sonhou, mas deu a interpretação e o significado do sonho do rei Nabucodonosor. O que você está dizendo com isso, Eliarte? Eu estou dizendo que se hoje um jovem entender essa palavra, um irmão, um ancião, uma irmã entender essa palavra e começar a colocar Deus como prioridade, pode se preparar, porque Deus vai colocar segredos nas tuas mãos, chaves nas tuas mãos que a terra não conhece. Vai ficar todo mundo batendo cabeça e vão ter que chegar até você, porque você terá a chave que Deus vai fazer você acessar. Não tem a ver com as tuas habilidades, não tem. Não tem a ver com os teus diplomas, não tem a ver com as tuas preparações. Tem a ver com o propósito. Jesus disse assim, quando fores orar, entra no teu quarto em secreto e fala com o Pai. Quarto secreto no grego ali é tameion, que era quarto que os reis guardavam tesouros na antiguidade. O que isso significa? Jesus está dizendo, quando você entra no teu quarto em secreto e ora e fala com o Pai, Deus libera tesouros para você que a terra não conhece. É exatamente isso que eu estou te falando. Deus quer colocar coisa grande na mão de pessoas aqui. Deus quer dar coisas nas tuas mãos que ninguém tem. Deus quer te fazer ter ideias, te fazer acessar projetos que ninguém nunca acessou. Quem acha que eu sou louco aqui? Quem está entendendo e recebendo no Espírito que eu estou liberando aqui? Vou fazer um desafio com vocês, adolescentes. Todos os dias. Você acorda que horas? 6 horas para ir para a escola? Porque pega 7, 7:30. Acorda meia hora mais cedo. Dobra o joelho e tira um período de oração. 10 minutos, 15 minutos. Aí você estabelece meia hora, 1 hora. Quanto mais orar, melhor, viu, gente? Quanto mais contato tu tem com Ele, melhor. Comece a colocar Deus como prioridade. Senhor, eu vou para a escola hoje. Abre a minha visão, me guarda, me protege, me livra. Me guarda das ideologias. Começa a fazer isso. E eu posso garantir. Vou fazer um negócio com vocês. Escreve o projeto. Eliade, eu não sei orar direito. Eu oro 2 minutos, já acho que eu orei 50 minutos e paro. Então escreve tudo que você quer. Começa a escrever tudo que você quer. Faz uma lista. São 100 coisas, Eliade. Faz. Eu estou dando uma chave para vocês aqui. Faz uma lista, vai orar. Senhor Deus e Pai, toma nas tuas mãos. Esqueceu? Dá uma olhada na lista. É pecado isso? Não, não é. Você vai ver que você vai começar orando, abrindo o olho para tirar uma cola daquilo que está ali. Mas quando você começar a entender no meio da oração, Deus, o Espírito Santo vai começar a conduzir a tua oração. Você está orando por aqui, o Espírito de Deus vai começar a alinhar a tua oração. Vai falar, ops, é aqui, ó, estou te conduzindo, vem, vou te levar para outro nível, estou te levando para outro patamar, estou te fazendo crescer, estou te fazendo tocar aquilo que não é qualquer pessoa que toca.
deixa eu liberar alguma coisa para você aqui, muito forte. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão distraídas. E os despertos, aqueles que despertarem para o que o Espírito fala para você hoje aqui, vai acessar coisas que vai ter gente assustado com o que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia fala que sobre a vida de Daniel tinha um espírito de excelência. Onde o cara botava a mão, Deus fazia prosperar. Sabe por quê? Porque o segredo nunca foi a bênção de Deus. O segredo é a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser a prioridade na tua vida. A bênção é só uma consequência natural que vai começar a fluir de tudo quanto é lugar. Deus te trouxe hoje aqui para falar: eu quero te levar para um outro nível, eu quero te levar para uma outra dimensão, eu quero te fazer enxergar aquilo que o teu ego não está permitindo você enxergar. Tem uma blindagem na tua frente. Eu quero tirar teu ego do trono, eu quero me assentar para eu conduzir o barco. Ei, o Espírito de Deus está dizendo: todo o segredo de tudo que você quer está na minha presença. Mergulha, imerge na minha presença e deixa o meu Espírito te conduzir. Estratégias. Gente, eu tenho umas histórias que eu conto no seminário que os irmãos lá ficam de boca aberta. Eu estou falando de coisas que eu não tinha noção do que eu ia fazer. O Espírito de Deus começou a falar: você vai fazer assim, 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 assado. E saiu surpreendentemente. O pessoal falou: cara, que ideia, como você conseguiu fazer isso? E eu fiquei só rindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele tudo discerne, e de ninguém ele é discernido. Vão começar a te caçar, vão começar a te procurar, vão começar a te investigar para saber qual é o teu segredo, igual fizeram com o Daniel. E até conseguiram descobrir o segredo de Daniel. Qual era? Orava 3 vezes ao dia. Os caras disseram: agora eu sei, porque onde esse cara bota a mão dá certo. 3 vezes ao dia ele está lá de joelhos dobrados diante do Deus de Israel. Então o que a gente faz? Já que a gente não pode parar ele diretamente, a gente vai parar a oração de Daniel e a gente vai mudar o curso da história. O que eles fizeram? Começaram a enaltecer o ego do grande rei Dario, dizendo: rei, tu és majestoso, tu és lindo, tu és maravilhoso. Ei, rei, por que o senhor não coloca um decreto que em 30 dias ninguém pode adorar nenhum Deus na terra, a não ser reverenciar o Senhor? Aí o ego do rei infla, o rei falou: ó, que legal essa história aí. Mas aquilo não era por acaso, é porque eles já haviam descoberto o segredo de Daniel. O segredo de Daniel está na oração. Se a gente para a oração de Daniel, a gente para o sucesso de Daniel. Se a gente neutraliza o segredo de Daniel, nunca mais Daniel vai ser o que é. Só que quando alguém é de oração, pode vir cova, pode vir fornalha, pode vir o que vier, ele permanece no propósito. Sabe por quê? Porque Deus para ele não é passatempo, Deus para ele é uma prioridade. Quando Daniel sabe do decreto, qual é a primeira coisa que Daniel vai fazer? Daniel podia falar: Senhor, tu sabe, estou tentando, não vou mais dobrar os joelhos, não vou mais orar, não vou mais. O Senhor viu que eu quis, eu tentei, é muita perseguição, é muita luta, esse negócio de ministério não dá para mim, vou jogar tudo pro alto, vou parar, vou desistir, igual um monte de gente com ego inflado está fazendo. Foi isso que Daniel fez, sim ou não? Ele dizia: agora que eu vou orar mesmo. E a cova foi só para mostrar a extensão do Deus de Daniel. Porque cova na vida de crente não é para matar, é para fazer o nome do Senhor ser glorificado na vida de quem prioriza o Senhor. Fica de pé nesta noite. Eu quero chamar aqui à frente para orar uma geração que entendeu essa palavra e que a partir desta noite vai fazer uma aliança com o Senhor. Olha isso aqui, uma aliança. Isso, já estão vindo, glória a Deus, vem mesmo, isso, vem. Está falando assim, eu sei que pode vir também quem não é jovem, adolescente. Se ouviu essa palavra, sabe que é contigo que Deus está falando, vem. Coloca Deus como tua prioridade. Deus está dizendo: tem gente que está rodando há tanto tempo e não consegue sair do lugar. Quando você colocar o Senhor como prioridade, você vai ver que você não vai precisar fazer força. Deus vai fazer fluir de tudo quanto é canto.
porque tu está priorizando a presença e a bênção. As coisas naturais serão só mais algumas coisas que serão acrescentadas na tua vida. Cadê o louvor, João Pedro? Vem aqui. Oh, aleluia. Talvez tenha alguns de vocês aqui que só você é crente dentro da tua casa. Só que deixa eu liberar uma palavra da eternidade que queima no meu coração. É você que Deus vai fazer ser sal da terra e luz do mundo lá dentro. Na minha adolescência, a minha avó, adoradora de preto velho, disse assim para mim: meu filho, eu sei que você ora, jejua para Jesus libertar seu pai, o meu filho, da cocaína, mas teu pai não tem mais jeito não. Eu disse: vó, tem. E antes dos seus olhos se fecharem sobre a face da terra, a senhora vai conhecer um Deus que é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E eu libero uma palavra de ordem no mundo espiritual. Meu pai vai ser crente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E já fazem 22 anos que o meu pai é liberto para a glória de Deus Pai. Ei, o Jesus que eu prego libertou meu pai, mas como ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, libertou minha avó também. Minha avó morreu em 2014 crente, salva para a glória do nome do Senhor. Você não tem ideia do que eu vim fazer hoje aqui. Eu vim dizer que vocês são uma potência nas mãos do Senhor. E não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia. João escreveu: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu estou falando para uma geração que o que era motivo, vem cá, você, vem cá, Anaraçu, vem cá você, não, ela, vem cá, Arabaxuri Andarábia, anota o que eu vou te falar. O que era motivo de vergonha, Deus está dizendo: haverá dupla honra. Alabaxore Manás, tão certo quanto vive o Senhor. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu quero que você estreite relacionamento comigo. Eu quero que você me estabeleça como a tua prioridade. Porque línguas que abriram a boca para falar de você vão dobrar a língua. Alabaxandarabi, vão dizer: é Deus na vida dela. Se prepara, porque Deus está começando um tempo de honra na tua vida. Deus derrama uma nova unção sobre a tua vida na noite de hoje. Deus está mudando o teu ministério. Se prepara. Ele não te trouxe a terra a passeio. Ele te marcou desde o ventre da tua mãe. E a terra vai ver, as pessoas vão ver, os vizinhos verão o que Ele vai fazer na tua vida. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Quero que você levante a tua mão agora, porque é uma unção nova de Deus sendo derramada sobre essa casa. Eu profetizo que essa geração será tão cheia da glória, tão cheia da presença, tão cheia da graça, Alabaxandarábia, que haverá notícia, haverá sinais. Oh, alabás. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Adore a Jesus. Bota a mão pro alto. Eu declaro nessa noite: não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém
aqui que são como frutos que caíram do pé antes do tempo e foram forçados a amadurecer de forma forçada. E quantas vezes você se questionou com o Senhor e disse assim: Senhor, por que eu passo por isso? Guarda isso que eu vou falar para vocês. Quanto mais você for esmagado nessa terra, mais Deus vai usar a tua dor para reverter e fazer o nome dele ser glorificado na tua vida. Alabarachoremanas. Nada foi por acaso, meu filho. Aramanzorebalabassurianderes. Deus conhece os teus questionamentos. Deus conhece quantas vezes tu disse: Senhor, por que comigo? E Deus estava dizendo: canaliza isso aqui, ó. Coloca no meu altar como prioridade. Arabachuriandarábia. Quantas pessoas olharão para você e dirão: ele, como alcançou isso? Foi sorte. E Deus está falando assim: não tem a ver com sorte, tem a ver com alguém que me prioriza. Deus está dizendo: tranca a porta do quarto, gasta tempo no meu altar e se prepara para viver o que você nunca tocou na terra. Alabachuriandarábia. Deus vai abrir portas que pessoas vão dizer: ele não tinha a menor condição. Isso vai ser de propósito, sabe por quê? Porque vão ter que olhar para a tua vida e dizer: é Deus na vida dele. E você vai lembrar do dia de hoje. Deus manda te entregar: eu vou colocar chaves na tua mão que a terra não conhece. Vem me priorizar e você vai experimentar coisas novas. Marca o dia de hoje, marca a data de hoje, porque você vai viver. Tu não fecharás os teus olhos nesta terra sem antes ver o que eu vou te fazer acessar. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Fecha os teus olhos, eu vou orar pela minha geração. Deus, eles são teus. Tu sabes as lutas diárias que cada um deles enfrentam. Tu sabes até quantos deles já disseram: Senhor, eu vou parar, Senhor, eu vou desistir, Senhor, as lutas estão machucando muito, Senhor, não vai dar para continuar. Mas o Senhor trouxe eles aqui essa noite para dizer: não, você não vai parar, você não vai parar, porque o que Deus tem para fazer na tua vida vai ser muito grande. Você não vai parar. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Eu libero a mesma palavra na internet: não é o fim. O diabo colocou na tua mente: não tem mais jeito. Mas Deus, por intermédio da instrumentalidade desse microfone, está te dizendo: não, Deus tem recomeço para tua casa, Deus tem recomeço para tua família. O suicídio não é a última palavra, a última palavra é a palavra de Deus na tua vida. Você não vai parar, vamos lá. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ser, e vai ser difícil. Os pais deles estão aqui, os pais estão aqui. Tudo por você, mas eu sei. Segura um pouquinho. Vamos continuar. Os pais dos adolescentes que estão aqui, sai do teu lugar e vem aqui dar um abraço de cura neles. Vem dar um abraço de cura. Hoje Jesus está curando adolescentes aqui. Jesus está tratando de adolescentes aqui. E aqueles que os pais não estão aqui, se uma irmã for tocada pelo Espírito Santo de Deus e quiser abraçar, deixa Deus te usar. Sai do teu lugar e vem abraçar um adolescente.
Alabashuri andarabacalabachandarabia. Oh, aleluia. Vamos continuar, vai ser difícil. Eu não quero ver nenhum adolescente parado aqui. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, isso, vem aqui, abraça o seu filho. O Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser, e vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Se você sentir de sair daí, tem jovens, tem adolescente aqui sozinho aqui, você pode sair daí e ser instrumento de Deus para abraçar uma jovem. Isso não é o fim. Deus está dizendo não, não é o fim. Ele chama. Oh, aleluia. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Me chama, me chama. Oh, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia. Seja renovado pela presença inefável do Espírito Santo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez teu pensamento seja de parar, de desistir. O teu homem exterior quer desistir, quer parar, quer jogar tudo pra cima, quer chutar o balde. O Espírito de Deus, por intermédio dessa música, diz assim, ó: você não vai parar. Oh, aleluia. Vamos lá, João Pedro, me ajuda aí. Aleluia. Aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois só Jesus o Nazareno já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Jesus está tratando aqui, gente. Você não vai parar. Jesus está tratando aqui, gente. O Espírito de Deus está tratando adolescentes aqui, gente. Pois a Alabachura, calabachanda, você não vai parar.